Olá, crianças do segundo ano, família. É, o nosso cronograma de hoje, o nosso dia, sexta-feira, 24 de setembro de 2020, nos orienta que nós vamos ter uma aula de produção de frases sobre os sinais de pontuação que aprendemos nas outras aulas anteriores. Nessa aula, você vai fazer a produção de 15 frases da seguinte forma. Você vai fazer 5 frases com ponto final, 5 frases usando ponto de interrogação, 5 frases usando ponto de exclamação. Você vai escolher as 15 palavras da página 104 e 108 do assunto L no início ou L intrometido que nós estudamos na aula anterior. Você está lembrado? Então, você vai abrir seu livro nessa página 104, 108 e vai escrever 15 palavras minhas. Eu vou orientar como você vai fazer para você produzir essas 15 frases, sendo 5 frases para cada um desses 3 sinais que estudamos. Nós temos alguns exemplos de frase aqui. Você ainda lembra sobre os sinais de pontuação que estudamos? Você lembra a regra de cada um deles? Não? Pois nesta aula nós vamos relembrar, vamos aprender a regra de cada um deles e depois você fazer suas atividades. Observe, o limão está muito azedo. Então, a frase com ponto final. Então, quando eu afirmo alguma coisa, então, para terminar essa frase, finalizar essa frase, então eu uso um ponto final. Eu afirmei que o limão está azedo. Larissa, como você está linda. Observe que é uma admiração, eu estou me admirando. Larissa, como você está linda. Então, uma frase com ponto de exclamação. Luciano, você vai brincar hoje? Uma pergunta. Então, sempre que eu for fazer uma pergunta, pontinho de interrogação no final. Então, uma frase com ponto de interrogação. Vamos relembrar aqui os sinais de pontuação que estudamos, mais aprofundado. Nós estudamos o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele serve para indicar espanto, admiração, surpresa, para indicar uma ordem, por exemplo. Então, um exemplo aqui. Chega. Então, chega. Por exemplo, estou dando uma ordem. Então, ponto de exclamação. Que dia lindo. Então, eu estou me admirando. Então, quando indica admiração, espanto, surpresa, uma ordem, então eu uso para finalizar a frase um ponto de exclamação. Nós estudamos também o ponto de interrogação, que é usado quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você viu o meu lápis? Então, eu fiz uma pergunta. Você viu o meu lápis? Então, ponto de interrogação. Estudamos também o ponto final, que é indicado para finalizar, dar fim a uma frase. Exemplo, Maria saiu. Então, terminei o que eu tinha para falar. Então, dei uma pausa. Então, aliás, finalizei a frase, então coloquei o ponto final. Muito bem, então são esses os 3 sinais de pontuação que estudamos. Além desses, existem outros sinais de pontuação, mas esses foram os 3 sinais que estudamos. Então, após você relembrar, você vai abrir o seu livro, de acordo com o guia orienta, nessas páginas aqui, 104 e 105 da aula anterior. Dessas 2 páginas, você vai escolher 15 palavras. Tem várias palavras que nós estudamos, maluquinho, Julieta, tem essa lista de palavras que você leu. Então, você vai escolher 15 palavras dessa página, aí você vai copiar essas 15 palavras no seu caderno. Primeiro, copie essas 15 palavras escolhidas, faça uma listazinha no seu caderno. Depois, você vai produzir frases com essas palavras. Aí, seguindo a seguinte regra, você vai escrever 5 frases com ponto final, tá? Você escolhe as palavrinhas da lista que você copiou e faça 5 frases no ponto final, 5 frases com ponto de exclamação. Lembre que eu gosto de fazer uma frase indicando espanto, medo, indicando ordem, surpresa, admiração. E 5 frases com ponto de interrogação. Então, é isso aí, alunos, estudantes e família. Então, essa é a aula, reforçando aí sobre os sinais de pontuação. Então, a produção de frase. Então, estude por esse vídeo e faça o seu dever de casa. Então, boa aula. Qualquer dúvida, me procure.